Olá! A gente vive num mundo de celebridades. Hoje em dia, YouTube, Instagram, TikTok, muita gente famosa, muita gente ganhando fama por conta dessas questões. Mas, e no tempo de Jesus? Como é que era isso? Como é que funcionava? Venha comigo, a gente vai descobrir hoje no pequeno texto deste livro, Mateus para Todos. Uma série de livros que a gente tem comentado aqui no canal, do N.T. Wright, eminente teólogo N.T. Wright. Mateus para Todos. A gente já está no capítulo 9, versículo 27 e 37, é o texto de hoje. É uma viagem bem bacana, bem legal de estar fazendo isso com vocês, com o autor, porque eu parto do pressuposto de que ao ler um livro eu estou dialogando com o autor, com aquilo que ele quer dizer, transmitir. Posso concordar ou discordar dele, não há problema algum quanto a isso. E com vocês que me acompanham, que leem comigo, que me assistem, e a gente assim vai trocando, compartilhando conhecimento, ideias, né? Atitudes, por que não? E em Mateus, nessa trajetória nossa, a gente vê Jesus já fazendo nos últimos capítulos muitos milagres, e no capítulo 9, versículo 27 a 37 não é diferente. No anterior, nas passagens anteriores, ele ressuscita a filha de Jairo, que por coincidência eu tinha acabado de assistir na Netflix, The Chosen, uma semana atrás, justamente essa passagem também, que ele ressuscita a filha de Jairo, né? Como é que eles se trataram que ali para a série, foi muito interessante. E agora a gente vai entrar no Mateus capítulo 9, 27 e 37, que é justamente aquilo que eu falei no começo. Cresce a fama de Jesus, é o título que o autor dá. Quando saía daquela região, Jesus foi seguido por 2 cegos que gritavam a plenos pulmões: Filho de Davi, tenha piedade de nós. Jesus entrou na casa e os cegos vieram atrás dele. Vocês creem que posso fazer isso? Perguntou Jesus. Sim, mestre, cremos, responderam eles. Então ele tocou os olhos deles. Que aconteça com vocês de acordo com a fé que têm, disse ele. E os olhos deles foram abertos. Em seguida, Jesus os advertiu: cuidem para que ninguém saiba a respeito disso. Mas eles saíram dali e espalharam a notícia por toda a região. Depois que eles partiram, as pessoas trouxeram até Jesus um homem endemoniado, que não conseguia falar. Jesus expulsou os demônios, o demônio, e o homem falou. As multidões estavam maravilhadas. Nunca vimos nada assim, diziam eles. Mas os fariseus diziam, ele expulsou demônios pelo príncipe dos demônios, em outras traduções, por Beelzebu. Jesus passava por todas as cidades e vilas ensinando em suas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, ele sentia profunda tristeza, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos seus discípulos: há muita colheita para ser feita, mas há poucos trabalhadores. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie mais trabalhadores para colher seus campos. Esse é o texto principal. Eu quero aqui fazer apenas algumas observações antes da leitura do livro dos comentários do N.T. Wright, tá? Jesus foi seguido por 2 cegos, né, que gritavam a plenos pulmões. Então, pessoas incapacitadas, pessoas com problemas, pessoas com deficiência buscavam a Jesus, porque ele já estava famoso naquela época. Os milagres, as curas que as pessoas faziam tornavam as pessoas conhecidas, e Jesus, já pelos relatos de Mateus, já havia feito muitas coisas. Então Jesus já estava famoso. E que ele chama o filho de Davi, tenha piedade de nós. Filho de Davi, quer dizer, uma referência ao reconhecimento de Jesus como o Messias, aquele que viria do trono de Davi, que iria restaurar Israel, que iria expulsar os invasores, tirar Israel do jugo romano. Aí o Jesus entra na casa, os cegos também vêm, e ele pergunta, vocês creem que posso fazer isso? Mais uma vez, Jesus instiga a questão da fé da pessoa. Faz com que a pessoa desenvolva ou queira ser curada. Sim, mestre, cremos.
Então ele faz um gesto e eles acabam vendo novamente. Em seguida, Jesus os adverte: cuide para que ninguém saiba a respeito disso. E aqui é um dos mistérios que a gente fala do ministério de Jesus, quando ele pede para que não se fale a respeito das obras que ele tem feito. Alguns comentaristas dizem que é por conta que o tempo dele ainda não havia chegado de ser glorificado, então ele preferiria ficar, de certa forma, não muito conhecido ou não muito chamativo para que as pessoas, de forma antecipada, o glorificassem antes de chegar o tempo dele, de entrar em Jerusalém, de ser glorificado e tudo mais que iria acontecer com ele. Ao contrário de hoje, também as pessoas buscam fama, e veja que Jesus se preservou quanto a isso. Mais uma vez, depois que eles partiram, trouxeram até ele um homem endemoniado que não conseguia falar. Jesus expulsou o demônio. Isso também não era algo incomum para a época, acontecia. E os fariseus diziam: ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, como eu falei antes em outras traduções, por Beelzebul. Aqui já havia uma rixa, havia ciúmes, invejas por conta dos fariseus em relação à obra que Jesus estava fazendo. Tem uma passagem que não vou me lembrar agora, que também diz assim, que o reino não pode persistir, existir, se ele estiver dividido entre si mesmo. Jesus fala isso também dentro de um contexto de expulsão de demônios. Fala, se ele expulsa demônios por ser a autoridade dele, por ser pai dos demônios, o reino não existiria, iria ruir. Ele disse mais ou menos isso em outra passagem. Mais uma vez aqui chama a atenção no versículo 35, quando Jesus passava por todas as cidades, vilas, ensinando em suas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todas as doenças e enfermidades. Jesus ia pelas cidades e vilas. É um contexto, de certa forma, urbano, ainda que naquela época do primeiro século da era cristã, a Palestina nos tempos de Jesus não era aquilo tudo. Estima-se, alguns comentaristas dizem que tinha cerca de 200 mil pessoas ali naquela região. Mas tinha algumas cidades que se destacavam, embora havia um contexto rural também significativo. Conforme você lê o Evangelho, você vai percebendo que Jesus e os evangelistas narram bastante características do meio rural, inclusive aqui no final do texto fala de colheita também. Mas Jesus ia em cidades e vilas, cidades como Cafarnaum, que era, de certa forma, ficava perto do Mar da Galileia, então uma vila de pescadores, havia uma certa população ali. Jerusalém, principalmente, que era a maior cidade da Judeia daquela época. Jesus, ao ver as multidões, sentia profunda tristeza. Então Jesus tem esse olhar para as multidões. Ele vê também as pessoas individualmente. Ele percebeu uma mulher com fluxo de sangue, como já lemos, foi até a casa de Jairo curar a menina, ressuscitar a menina, cura cego, expulsa demônio, indivíduo, mas ele vê as multidões, ele percebe as multidões e sente profunda tristeza, compaixão por elas estarem desamparadas. E por fim o texto termina falando de colheita, e aí também depois a gente entra aqui no que o N.T. Wright fala. Mas agora, então quero destacar algumas questões que o autor traz para nós, e que eu destaquei para a gente conversar um pouquinho. Ele fala assim: houve outras pessoas que realizaram curas antes, mas pouco se ouve como ele. Eu creio que eu já falei sobre isso. Na época de Jesus, ele não era o único que curava pessoas. Havia outros que curavam também. Contudo, ele era aquele que curava anunciando o reino de Deus, como Messias. Embora isso também não era exclusividade dele, mas a autoridade com que ele fazia as coisas acontecerem testificava a respeito de que de fato ele era o Messias. O N.T. Wright chama a atenção que Mateus nos deu 2 capítulos inteiros de milagres e de curas, e que Jesus, o que ele fazia, brotava da compaixão, da tristeza profunda que sentia no coração e na mente ao ver seus irmãos judeus vagando sem contar com ninguém para lhes dar orientação de que necessitavam. Eles eram como ovelhas sem pastor,
uma forma comum do Antigo Testamento de escrever a Israel, sem profeta nem rei para olhar por eles, para guiá-los pelo caminho certo. Quando no texto bíblico aqui fala que as multidões estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor, os comentaristas, e o Ellen T. Wright se inclui, entendem que isso é uma alusão ao Antigo Testamento, como o Israel também ficava perdido, se desviava dos caminhos do Senhor, é como se fosse uma ovelha sem pastor. Jesus olhava para os seus contemporâneos e não via apenas ovelhas sem pastor, mas mudando para uma outra imagem rural, um campo cheio de grãos, sem ninguém para colhê-los. Quando se fala aqui, há muita colheita para ser feita, mas há poucos trabalhadores. Tem comentário na Bíblia de Genebra que fala que não é questão do tamanho do campo, mas sim da questão de que havia uma colheita, os grãos estavam maduros numa determinada região, num determinado local. Aludindo às pessoas, quer dizer que os campos, as pessoas que ali estavam ao redor de Jesus, estavam prontas para receber o anúncio do Evangelho e aceitar o Senhor como seu Salvador. Jesus, afora a oração do Pai Nosso, continua o Ellen T. Wright, não dizia a seus seguidores pelo que orar, mas dessa vez ele disse: vão ao fazendeiro, diz ele, peçam que envie trabalhadores para fazer a colheita. E, portanto, ele também fala assim: vocês mesmos são a resposta à sua oração. Hoje, e ele pergunta e termina aqui, onde estão os campos prontos para a colheita? Qual deve ser a nossa oração? Quando soubermos responder essas indagações, também seremos capazes de descobrir como nós mesmos somos parte da resposta de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses, já terminando aqui o conteúdo do livro do Ellen T. Wright sobre colheita, campos, trabalhadores. Orar ao Senhor da colheita para que envie mais trabalhadores para colher seus campos. E ele diz: vocês mesmos são a resposta à sua oração. E a pergunta, mais uma vez: onde estão os campos prontos para a colheita? A gente sabe onde está. E qual deve ser a nossa oração, portanto? E quando sabermos responder a essas indagações, também seremos capazes de descobrir como nós mesmos somos parte dessa resposta para Deus. A gente vive numa sociedade, claro, ocidental, bastante individualista, materialista também, consumista. E logo, nós procuramos sempre ter o nosso bem maior, ter coisas, estar confortável. Muitas vezes, ou algumas vezes, o chamado para a obra do Senhor requer renúncia de certos confortos que a gente tem para servir ao Senhor, conforme o chamado que Ele tem, é claro. E também essa questão de orar a Deus para que envie trabalhadores para a obra dele, né? A gente já tem uma razoável vida de fé, um tempo de fé. Muitas vezes a gente orava e a gente não fazia. E às vezes a gente não orava e a gente fazia. E hoje a gente ora pela graça de Deus e faz. E isso é importante para o nosso crescimento como cristãos, discípulos de Jesus. Provavelmente, às vezes você trabalha o dia todo, a semana toda, e eventualmente consegue até ir num culto no final de semana, no domingo. E eu não te chamo aqui para o ativismo, não, longe disso, mas para o servir. Às vezes você não pode ir, mas você pode orar, como dizem. Às vezes você não pode ir, mas você pode ofertar, de uma maneira ou de outra. O que importa é o que está também no seu coração, na liberdade que está o seu coração diante do Senhor. Mas se nós somos desafiados, nós somos chamados para servir ao próximo e para levar o reino de Deus às pessoas, levar o Evangelho, o amor de Jesus para as pessoas. Hoje nós temos aqui, eu falo de mim,
da minha família, e temos mais 2, 3 famílias que fazem um apoio aqui em Joinville, na Melk Paranaguamirim. E se porventura você que estiver vendo esse vídeo for aqui da região de Joinville, tiver assim o chamado e tendo a vocação para servir, é uma oportunidade que você tem, porque lá nós somos poucos e o campo é grande, a colheita é grande, os obreiros são poucos. Nós somos poucos ali no Paranaguamirim, na Melk Paranaguamirim, né? A gente acaba muitas vezes se doando mais além daquilo que a gente às vezes consegue. Nós estamos ali há cerca de 1 ano e meio, numa comunidade pequena, tem cerca de 15, chega a 30 pessoas, que estão começando a descobrir-se como comunidade, como fazer parte de uma igreja. E a gente, junto com o missionário, está dando esse apoio ali. Mas a gente confessa também que às vezes é cansativo, e que se o Senhor não nos sustentar, a gente pode também ficar bastante cansado, desanimado. Então a gente pede as orações suas orações por nós, e as orações também para que o Senhor levante mais obreiros ali para Melk Paranaguamirim. Essa é a minha oração também. E é realmente assim uma grande alegria estar servindo no local no qual nós estamos. Os desafios são enormes, mas com o Senhor tudo faz sentido, tudo vale a pena. E você é convidado também a estar com a gente. Se o Senhor te chamar, se você está vendo esse vídeo, e o Senhor te chamar para estar conosco, você mora aqui em Joinville, quer conhecer o trabalho no Paranaguamirim, me manda uma mensagem que a gente conversa melhor, tá bom? E que Deus te abençoe onde que você está. E que você reconheça Jesus como teu Senhor e Salvador, se ainda não o fez. E para você que o já tem, que você sirva o Senhor aonde que você se encontra. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço, até a próxima e a gente se vê.